Olá, tudo bem? No primeiro capítulo do Einzig, chamado Ein Menschenleben, Uma Vida Humana, Stirner diferencia o modo como a criança, o jovem e o homem adulto lidam com as ideias, com os pensamentos. A criança não tem pensamentos. Vive livre desse fardo, vive de modo despreocupado, inocente. O jovem só tem pensamentos, vive com a cabeça no mundo das ideias, conjeturando tudo o que deveria ou poderia ser, sem poder tornar real nada do que concebe. Já o homem adulto, aprende a dosar as coisas e a enxergar as ideias de modo prático, egoísta. Aprende a usar as ideias a seu serviço, colocando sua mente a serviço de seu egoísmo, quer dizer, a serviço de si mesmo. É aí que percebemos o quanto o pensamento de Stirner é atual e como ele conversa bem com todo o estudo e o entendimento atual sobre o cérebro humano, sua evolução e a importância do seu desenvolvimento saudável para que possamos ter uma vida equilibrada. A mente funciona, mas principalmente como o ser humano evoluiu aprendendo paulatinamente a usar sua mente, seu cérebro, de forma proveitosa para si, deixando para trás a época em que éramos apenas dominados pelos instintos, representado pela criança na visão de Stirner, e também a época em que as coisas concebidas por nosso cérebro parecem todas muito maiores do que realmente são, transformando-se em spooks, sendo jovem, nessa mesma visão, a fase da vida humana dominada pelas ideias fixas, pelos spooks, exatamente por não ter nem experiência nem a capacidade de entender que todas as ideias, fixas ou não, grandes ou pequenas, medíocres ou magníficas, só existem na nossa cabeça. A mente humana, assim como o corpo humano, parece de fato atingir uma hora a idade adulta. Cristalizam-se nela os conceitos essenciais, e ela parece escolher uma rota a seguir, um caminho que lhe parece o mais razoável possível para o seu intercurso com o mundo circundante. Então, ideias e pensamentos que lhe pareciam vitais na adolescência, na juventude, tornam-se obsoletas, caducas. Conforme a velhice se aproxima, paulatina, sorrateiramente, mas de modo firme, inexorável, a mente, como o corpo, de que ela é prisioneira, vai tendo que se ater ao que é vital, essencial, ao bare minimum, para continuar existindo de modo satisfatório. Então, assim como nós nos satisfazemos com a ideia de que certas coisas não são para nós, também tendemos a deixar certas discussões e questionamentos de lado, não tirando toda a importância de tais coisas, mas classificando-as como irrelevantes para a nossa sobrevivência, no plano prático mesmo. Um dia, no alvorecer do nosso pensamento, na juventude, conforme descrita por Stirner, nos revoltamos com o status quo do mundo, tal qual o encontramos, e chegamos à conclusão, por exemplo, que Deus não existe. Então torna-se uma questão de orgulho para nós provar que Deus não existe. Enumeramos as milhares de evidências que o mundo apresenta de que nenhum ser plenipotenciário jamais tocou nesse mundo, seja no momento de sua concepção, seja no decorrer de sua interminável história. E claro, nos preparamos para contra-atacar teístas, gnósticos, cristãos de todos os matizes, convencidos, lá no âmago, que podemos libertar essas pessoas da ilusão teológica na qual elas tanto se regozijam. Claro que nunca conseguimos convencer nenhum deles de nada, porque cada argumento que construímos para provar que Deus não existe pode ser usado para provar exatamente o contrário, utilizando-se da devida habilidade argumentativa. E terminamos sempre frustrados, por não poder abrir os olhos de ninguém, já que todos acusam os nossos de também estarem fechados.
um pouco mais de experiência e percebemos que não faz qualquer diferença prática para nenhum de nós, se Deus existe ou não. Você pode, claro, invocar a epifania, a experiência pessoal, prática com Deus, o encontro com o divino, como um argumento de que faz sim muita diferença na prática para você acreditar em Deus. Eu digo que não. Certamente essa convicção pode te fazer sentir confortável, especial, mas qualquer outro tipo de experiência intensa na Terra pode ter o mesmo efeito. Eu posso arguir, por exemplo, que a certeza que Deus não existe é ainda mais interessante que uma epifania, pois nos livra do fardo de ter um ser plenipotenciário observando cada mínimo gesto e vendo cada mínimo pensamento nosso. Pois é, a fé em Deus pode se converter num fardo, certo? Não sendo difícil encontrar homens religiosos cuja infelicidade transborda deles. Mas o essencial aqui é entender que, ainda que Deus exista, para todos aqueles que creem ou não nele, permanece o mesmo problema vital. Tem todos que continuar vivendo no mesmo mundo. E a religião não tira de ninguém o fardo da vida. Pelo contrário, lá na essência de qualquer sistema religioso, subsiste a mesma ideia básica de todo o sistema filosófico laico. Estamos por conta própria. É assim que nossa mente acaba colocando toda a discussão sobre Deus em segundo plano, principalmente quando percebermos nos mais desinteressados religiosos nada além de concorrentes nossos na luta pela sobrevivência. Moral da história: enquanto estivermos presos aqui neste planeta, nossa preocupação fundamental é a mesma: permanecermos vivos pelo máximo de tempo possível. Claro que nessa luta a ideia de Deus e de uma recompensa para nosso labor terreno pode ser confortadora. Tão confortadora quanto a ideia de nos livrarmos do fardo da existência de uma vez por todas, depois que morrermos. É assim que o nosso cérebro, nossa mente, chega a um nível de lucidez capaz de tornar todos os mais elaborados argumentos teológicos mero exercício intelectual, mero passatempo. Outra ideia que nos obsessiona em um determinado ponto da juventude é a questão do livre-arbítrio, da liberdade. Somos livres, afinal, ou somos prisioneiros da causalidade? Essa discussão se torna apaixonante em um determinado ponto, já que toca na questão da punição, do poder punitivo da lei. Temos o direito de punir alguém se ninguém é livre, em última análise, para agir como age? E para o homem jovem, essa questão da justiça se afigura como algo particularmente fascinante, porque todo jovem é revoltado contra as injustiças por natureza. Assim, se somos todos prisioneiros da causa e do efeito, de inclinações e vontades internas que muitas vezes sequer compreendemos, não seria todo o sistema legal humano uma farsa, já que por mais que se empenhe, o crime sempre permanece ocorrendo, pois as pessoas são levadas a ele, seja por fatores ambientais, sociais ou por inclinações além de seu controle. Pois é, aí tu percebes o caráter curioso das instituições humanas. De fato, não parece existir livre-arbítrio, mas sempre agimos e somos incentivados a agir como se ele existisse. Falamos de nós mesmos como seres livres, embora nos saibamos determinados. Mesmo aqueles que são os defensores mais encarniçados do determinismo acabam concedendo que a ilusão da liberdade tem suas vantagens. E fica tudo na mesma, como se a discussão não existisse, ou melhor, não tivesse nenhuma importância prática. No máximo, ao invés de dizer que és totalmente livre, tu aceitas que só és livre para seguir esta ou aquela inclinação, livre para usar tua capacidade, tuas possibilidades. E é mais uma discussão inútil que tu deixas para trás.
não acaba aí. Uma coisa que parece mexer com todos nós, isso de modo bem palpável, né? É a discussão política. Formas de governo, de direita ou esquerda, monarquia ou república, democracia ou a famosa ditadura, etc. Gastamos boa parte da nossa juventude intelectual, chamemos assim, tentando nos posicionar no meio dessas discussões, ou melhor, desses circunlóquios que estão aqui no mundo desde que o homem é homem e encontraram baluartes, né, em figuras tão variadas como Platão, Hobbes, Maquiavel, Marx, Weber. Mas mesmo os mais brilhantes pensadores admitiram, de uma forma ou de outra, que eles pouco podiam fazer acerca das formas de governo, além de indicar qual seria, a seu ver, a mais desejável. A ironia da vida humana é que raramente aqueles que teorizam têm o poder para aplicar praticamente as suas ideias. Então ficamos com a República de Platão como uma obra literária filosófica de referência, mas que sabemos nunca terá qualquer utilidade real. Aqui poder-se-ia invocar o exemplo de Maquiavel. Mas claro, se o pensamento dele tinha aplicação prática, é porque ele entendia, de forma exemplar, a natureza humana. Não se iludia sobre os homens, por isso não vendia ilusões. A discussão política tem disso. Por um lado, nós nos perdemos no ideal, nos empolgamos com o ideal, mas por outro, sabemos que na realidade a política só funciona de forma mesquinha, não havendo, em última análise, como condenar moralmente os políticos, porque eles buscam a mesma coisa que todos os outros, sobreviver. É como se quiséssemos censurar um político por não tentar realizar no poder o ideal que supostamente ele defende. Mas nós sabemos que ele não defende ideal algum, além da própria sobrevivência. Então estamos censurando o quê? Se tentarmos inverter os papéis e nos colocar no lugar dos políticos, podemos até nos insuflar e nos entusiasmarmos por um tempo com algum ideal, alguma preocupação real de melhora social. Logo, logo, porém, vamos nos encontrar nadando na mesma onda. Porque percebemos que os políticos não são piores do que aqueles que eles representam, apenas se aproveitam de uma oportunidade que 99,9% daqueles também gostariam de ter. Aí pouco a pouco vai se desvelando a inutilidade da discussão política. Ser de esquerda ou de direita importa pouco quando se sabe que o político que enche a boca para falar de família, dignidade, respeito, amor à pátria, etc., quer exatamente o mesmo que aquele que escolhe como tema a defesa das minorias, da ecologia, do desarmamento, etc. O que nos faz perceber a pouca diferença entre eles é a prática. Os mais aguerridos moralistas nada fazem para mudar um status quo político que os beneficie. Assim como um político dito cristão se sente à vontade estando rodeado de corruptos. Há como solucionar isso? Há como melhorar a política? Não. Porque percebemos com o tempo que políticos são os mesmos em todas as épocas e todos os lugares. E chegamos a um ponto em que a política só nos interessa num nível bem superficial. Seguindo o conselho de Epicteto, e só nos atermos àquilo que podemos controlar, deixamos a discussão política para quem ainda se entretém com ela. Pode-se censurar o cinismo de tal atitude dizendo que, boa ou mal, a política diz respeito a todos nós. Sem dúvida. Mas só vou me importar com ela quando ela literalmente vier bater à minha porta. Até lá deixo os circunlóquios sobre ditadura, democracia, para quem ainda vê algum proveito nisso. Enfim, eu poderia citar vários outros exemplos de discussões que superamos com a chegada da idade adulta da nossa mente. Aqui Stirner aparece sugerindo adotarmos como preocupação capital na nossa vida, nossa causa, nossos assuntos. Pode parecer uma coisa pobre, um pensamento mesquinho, medíocre, mas é bem mais profundo do que parece. Isso já constitui assunto para o resto das nossas vidas.
porque salvaguardar a mente de discussões estéreis é voltá-la ao que realmente importa. Treinar a mente para se ocupar apenas daquilo que tem importância verdadeira para ela, para nós. Como o próprio Stirner diz: quando eu não me preocupo com os meus assuntos, então devo me satisfazer com o que os outros achem conveniente me permitir. Distendendo essa ideia, temos que as coisas acabam assumindo um papel muito prático na vida, ou papel nenhum. Tudo que serve ao meu prazer, a minha instrução ou a minha sobrevivência, eu tenho que transformar em minha propriedade. Tudo aquilo que só servir de entrave à consecução dos meus objetivos tem que ser descartado ou ignorado. A discussão estéril sobre Deus, por exemplo, serve aos que sobrevivem, seja defendendo, seja atacando a religião. A mim não serve de nada, mas eu superei essa discussão. Não vou gastar preciosa energia intelectual defendendo a ideia fixa, a obsessão alheia, o egoísmo alheio, enfim, os pucs alheios. Já a política vai me servir na prática ou também não vai me servir de todo. A discussão interminável sobre ela também vai servir apenas para malgastar a minha inteligência. De certa forma, a questão se cinge, ao modo como nós nos encaramos. Se na infância estamos livres de toda preocupação material e de todo questionamento intelectual, protegidos do fardo de termos que nos sustentar e do encargo de entendermos o mundo à nossa volta, simplesmente vivendo, no sentido pleno dessa expressão, quando nossas ideias começam a ganhar importância para nós, entendemos o conforto fornecido pela teorização pura e simples. E da inocência, do descompromisso da infância, pulamos para a seriedade obsessiva com que o jovem se preocupa com qualquer ideia que toma conta do seu cérebro. Aí chegamos na idade adulta, onde aprendemos o uso egoísta da mente. Sendo um mero produto da nossa mente, do nosso espírito, podemos brincar com as ideias à vontade, na medida em que elas nos livram do tédio, da previsibilidade da matéria. E é pela afirmação da matéria, em concomitância com o espírito, que vemos surgir a necessidade de colocar freios racionais nas nossas elucubrações, de saltarmos do mundo das ideias para o mundo real. Nesse sentido, Stirner escreve: o homem se separa do jovem quando aceita o mundo como ele é, ao invés de sempre pensar no mundo irritado e querendo melhorá-lo, isto é, moldá-lo segundo o seu ideal. Nele, no homem, se cristaliza a noção de que se deve lidar com o mundo de acordo com seus interesses, não de acordo com seus ideais. Enquanto alguém só se conhece como espírito e todo o seu valor consiste nisso, ao jovem homem tornando-se fácil sacrificar sua vida, o corpo, por nada, pela ofensa à honra mais insignificante, apenas pensamentos, ideias existem para esse alguém. Pensamentos e ideias que se espera realizar uma vez encontrada uma esfera de ação. Por um tempo, assim, só se tem ideais, ideias e pensamentos não colocados em prática. É apenas quando nós nos voltamos, prestamos atenção em nós mesmos e passamos a sentir prazer em nós mesmos, em viver e amar sendo nós mesmos, o que só ocorre quando o homem atinge a idade adulta, só então passamos a ter um interesse na vida pessoal, egoísta. Isso quer dizer, um interesse de satisfação não apenas de nosso espírito, mas total, satisfação do nosso cerne, um interesse que serve à totalidade do nosso ego. Tentem comparar um homem com um jovem, se ele não parece mais duro, menos generoso, mais voltado para si mesmo. Ele é pior por causa disso? Dizem que não, ele apenas se tornou mais determinado, ou como também se diz, mais prático. O principal é que ele se vê mais como o centro das coisas do que o jovem, que se inflama por outras coisas, por exemplo, Deus, a pátria, ou coisas do tipo. Então o homem mostra uma segunda autodescoberta. O jovem se descobre como espírito,
e se perde novamente no espírito geral, como no Espírito Santo, no homem, na humanidade, resumidamente, todo e qualquer ideal. Já o homem se percebe como um espírito vivo. Crianças só têm interesses não espirituais, ou seja, não têm pensamentos nem ideias. Jovens só têm interesses espirituais, intelectuais. Já o homem tem interesses corporais, pessoais, egoístas. É nesse sentido que atingimos a idade adulta do pensamento quando nos colocamos acima, além, de quaisquer discussões e teorizações sem qualquer interesse prático para nós. Não que não saibamos o quanto tais discussões podem massagear nosso ego, mas não queremos nosso ego massageado, queremos nosso ego satisfeito. E ele só está satisfeito quando tudo em nós está satisfeito. Sendo o nosso tempo de vida limitado, o quanto menos nos perdermos com problemas que só servem para beneficiar grupos específicos de pessoas, o quanto mais nós nos dedicamos ao que de fato nos interessa. No próximo vídeo vou falar da relação de Stirner com 3 filósofos da antiguidade: Diógenes, Epicuro e Epicteto. Até lá. Obrigado por tua atenção.